Você ama Jesus? Sim, amém, glória a Deus. Enquanto nós estivermos aqui expondo, apresentando a palavra de Deus, eu quero convidar você a ser proativo, a adorar, a liderar essa igreja em adoração comigo, concordando, amém? Antes de orar, gostaria de ler para os irmãos uma passagem desse livretinho que eu tenho lido para os irmãos, alguns líderes da nossa igreja. Esse livretinho conta a história de avivamentos, como o avivamento morávio lá na Alemanha em 1723, a história de John Wesley, de William Wilberforce e vários outros. É uma coleção. Eu estou lendo novamente, porque já li essa coleção algumas vezes, e de vez em quando eu preciso relembrar desses avivamentos e animar o meu coração, eu volto a essas histórias. E aqui eu quero ler para você algo que motivou o conde Zinzendorf, que lá em 1723, um homem muito rico, ele, tocado no seu íntimo pelo Espírito Santo, ele se tornou um homem apaixonado por Deus, e ele investiu as suas finanças, a sua herança, começou um trabalho, e esse trabalho acolheu refugiados da Morávia. Cristãos refugiados estavam sendo perseguidos na Morávia, e ele começou um trabalho, uma igreja que acolhia esses refugiados, e eles eram apaixonados por Deus, começavam a orar, eram devotos, totalmente dedicados às disciplinas espirituais. E em 1003 eles começaram uma reunião de oração que durou mais de 100 anos. Nós costumamos falar a respeito dessa oração como a oração dos 100 anos, mas na verdade há quem diga que durou por volta de 120 anos. Uma reunião de oração que durou 100 anos. O que é que motiva alguém a desenvolver a oração apaixonadamente? A motivação. O que é que sustenta alguém no lugar de oração por mais de 100 anos? Uma igreja, um povo. Eu queria ler para vocês algo que foi relatado a respeito do conde Zinzendorf nesse momento de começar esse trabalho. Segundo, ele começou, Zinzendorf começou a dedicar tempos a sós com Deus. Ele passava várias horas mergulhados na presença diariamente. Zinzendorf era um homem de oração. Segundo, ele começou um movimento de oração que gerou um dos maiores avivamentos de que se tem notícia na história. À medida que você adentra Deus, abre-se espaço para Ele em seu coração. O caminho que se encontra em território inexplorado no coração divino irá sendo aberto para você, conforme a profundidade em que a poderosa presença dEle for agindo em seu coração. Essa profundidade definirá o grau de mudança que ocorrerá em você. Deus tem de você determinará o quanto você terá dele. Conforme a profundidade na presença de Deus aumentar, acontecerão mudanças silenciosas, porém extraordinárias, em lugares do seu coração que são inalcançáveis e intocáveis por você. Os acessos maiores à presença também aumentarão o alcance que o Espírito Santo poderá ter em seu íntimo, provocando mudanças incríveis em seu caráter, cosmovisão, vida emocional, raízes de pensamentos e fundamentalmente no modo como você ama o Senhor. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço pelo teu Espírito, eu te agradeço porque você liberou sobre nós essa unidade. Obrigado pela tua igreja em Recife, que hoje está aqui para te adorar, para reconhecer que você é soberano. Eu oro, Pai, para que a tua palavra ilumine os olhos do nosso entendimento. Eu oro para que o teu Espírito exalte Jesus Cristo nessa manhã, que o teu nome se torne famoso nessa manhã. Essa é a nossa oração. Venha de encontro a todo o anseio, satisfaça os nossos desejos, as nossas necessidades, com o pleno conhecimento. Eu oro pelo Espírito de sabedoria, de revelação, repousando sobre cada homem, sobre cada mulher, nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Essa semana, novamente,
eu tive uma experiência com Deus, nada muito gritante, nada muito absurdo. O Senhor não rasgou o véu da eternidade, mandou anjos e arcanjos, mas novamente eu olhei para o espelho. Você já olhou no espelho? Claro que todo mundo de manhã pelo menos dá um retoque ali. As mulheres eu acho que tem uma tendência de olhar mais no espelho, né? Enfim, se nós fôssemos fazer um exercício aqui para você olhar nos olhos da pessoa que está do seu lado, talvez ia descer uma gota de suor aqui, porque tem pessoas que têm dificuldade de olhar pessoas nos olhos. E muitas vezes nós temos dificuldade de olhar para nós mesmos. Tem pessoas que têm dificuldade de se encarar no espelho. Porque às vezes, quando você olha para você, você olha para a frustração que está dentro de você, você olha para os fracassos, você olha para os erros, você olha para as impossibilidades. Mas eu creio que o Senhor tem um outro tipo de visão para nós. E se você permitir olhar, se permitir olhar nos olhos dele, Isaías 43, versículo 4 diz que aos olhos de Deus nós somos importantes, nós somos amados. E é tão forte o que ele diz através do profeta Isaías, que ele até mesmo diz assim: isso é tão verdade, o que eu sinto e o que eu vejo em você, aos meus olhos, à minha vista, você é tão precioso, honrado, e digo, eu daria nações por você. Às vezes eu acho exagerado essa expressão. Caramba, Deus vai dar nações por mim? Deixa eu lembrar você que Deus, Ele foi além de nações. Ele deu o seu próprio filho por você. Ele deu o seu próprio filho. Ele se entregou na... Existe beleza e dignidade na sua vida. E às vezes quando nós olhamos no espelho para nós mesmos, nós não conseguimos ver isso. Mas eu quero que você entenda que existe esse paradoxo. Eu não quero que você seja um altruísta fantasioso, que você seja alguém positivo de uma forma sem nexo, sem noção. Um dia desse eu estava conversando com minha esposa sobre pessoas que não têm muita noção. E geralmente quem mais precisa de noção é que menos tem. Eu conheço algumas pessoas que ao falar delas mesmas, eles projetam algo assim que é totalmente irreal, sabe? Eu conheço pessoas que quando começam a conversar com você, eles falam tanto que conhecem fulano, que já estiveram não sei aonde. Mas tem pessoas que se definem por isso, por conhecerem pessoas, por terem visitado lugares, por terem certo tipo de posse. E infelizmente essas pessoas, quando elas são dessa maneira, elas estão projetando algo que na verdade não é a vida delas, sabe? Eu não me defino pelo que eu sou, pelo que eu tenho, pelo que eu fiz, pelo que eu visitei. Eu me defino por aquilo que a palavra diz que eu sou. E eu entendo que muitas vezes nós temos dificuldade de ver beleza, de ver dignidade, de ver honra, de ver valor na nossa vida. Enfim, eu não quero que você seja como aqueles sem noção que ficam projetando algo fantasioso a respeito deles mesmos. Mas eu quero que você tenha uma perspectiva saudável de quem você é. Eu quero que você entenda que sim, nós somos pecadores, carentes da graça de Deus, mas existe algo na nossa vida que atrai Deus, que motiva Deus a dar testemunho de nós, da maneira como Isaías escreveu. Às vezes eu fico pensando no testemunho que Deus deu a respeito de Jó. Tem pessoas que colocam Jó aqui como se fosse um super-homem. Do jeito que falam de Jó, parece até que ele é mais santo do que Jesus. Na verdade, Jó era apenas um homem com falhas, um homem com pecados. Mas a forma como Deus olhava para Jó, ele via um homem incrível. Ele disse, ele deu testemunho diante da corte do céu, diante do próprio acusador. Ele disse: não existe homem como Jó. Eu acredito que esse testemunho está disponível para você mulher, para você homem. Eu tenho convicção que o Senhor vê valor na sua vida. Ele vê dignidade em quem você é. Ele tem visto o seu esforço. Ele tem visto o que você tem dito para Ele. Ele tem visto as madrugadas que você tem sido fiel em orar. Tem visto o intervalo do almoço quando você abre a Bíblia e lê um verso. Ele tem visto os seus pequenos sims. E eu quero dizer para os irmãos que Ele se agrada de você.
o Senhor se agrada de você. Então eu quero propor para a igreja nessa manhã que nós desenvolvamos uma perspectiva saudável desse paradigma, desse paradoxo. Nós somos pecadores, sim, mas através da obra de Jesus Cristo, através do que Jesus fez por nós, o Senhor nos vê como seus filhos, santos e irrepreensíveis. Mas eu quero conversar com os irmãos sobre aquilo que ainda não somos, mas um dia nós seremos. Um dia manifestaremos o que havemos de ser. Um dia, a palavra profetizou que um dia nós seremos transformados conforme a glória e seremos como Ele. E eu quero conversar com os irmãos sobre o que João escreveu a respeito disso. Há umas 3 semanas atrás, eu ministrei aos irmãos conversando sobre o que Judas, o meio-irmão de Jesus, escreveu no seu único capítulo da Bíblia. E nós lemos ali no capítulo 1, versículo 24, se eu não me engano, de Judas, que Deus tem a alegria em nos apresentar irrepreensíveis, santos, inculpáveis diante da sua glória. Existe um prazer em Deus que é manifestado em zelar, em nos aperfeiçoar, em cuidar da nossa caminhada. E Ele é aquele que garante que esse objetivo será alcançado, que esse destino que foi profetizado fará parte do nosso futuro. E Judas, quando escreve, alertando inclusive a sua igreja, quando ele nos alerta nas escrituras a respeito dos falsos profetas, a respeito daqueles como os anjos caídos, como aqueles que perseguiram o Egito, que perseguiu os filhos de Deus, sobre aqueles que ensinam falsas doutrinas, ele diz, ele ergue a sua voz em adoração, ele diz: ora, aquele que é poderoso para nos apresentar irrepreensíveis com alegria diante da sua glória. Eu quero que os irmãos entendam que o Senhor tem um sorriso para nós essa manhã. Talvez você aprendeu nos últimos anos da sua caminhada cristã, talvez você aprendeu, infelizmente, que Deus é um Deus severo, carrancudo, que está com o seu radar anti-pecado olhando para nós, como se estivesse procurando as nossas falhas para jogar raios na nossa cabeça. Mas deixa eu te dizer, existe um radar de Deus, realmente Ele está procurando. Mas a Bíblia não diz que Ele está procurando pecadores. A Bíblia diz que Ele está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Tem pessoas que têm um pensamento tão negativo quanto a palavra, tão negativo. Eles pensam da seguinte maneira: eles pensam que Deus não está vendo adoradores. Caramba, cadê as pessoas que me adoram? Não estou vendo ninguém. Deixa eu procurar adoradores aqui. Ah, achei um. Ah, achei 2. Glória a Deus, tem 3 agora. Deus tem muitos adoradores. Deus tem milhares, de milhões de adoradores. Alguns já partiram, outros ainda estão vivos, alguns vão nascer. Quando a Bíblia diz que Deus está procurando, tem prazer em encontrar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é porque Ele está carente de adoradores. Deus não tem nada que lhe falte, não existe nada que Deus careça. Quem emprestou para Deus para que Ele tenha que devolver? De quem Deus tomou conselho? Deus é o portador de todas as coisas, é o criador de todas as coisas. Deus não precisa da sua adoração. Aleluia. Deus é autossuficiente na sua soberania e na sua glória. Quando a Bíblia diz que Ele está em busca de verdadeiros adoradores, isso fala mais a respeito do tipo de benefício que você pode encontrar quando Ele encontra você adorando. Existe um tipo de bênção que é liberada sobre você quando você levanta suas mãos, quando você fica de pé, quando você adora ao Senhor. Existe um tipo de benefício na sua alma. Aquilo que você contempla, você se torna. Eu tenho
ministrado nos últimos anos sobre adoração. Eu tenho ministrado, pessoas me contratam às vezes para dar mentoria de adoração. Esse investimento para que a igreja expanda o seu conhecimento sobre o que é adoração é muito precioso. É muito precioso. Sabe por quê, meus amados? À medida que nós levantamos as nossas mãos, nós cantamos as nossas canções, que nós trazemos a nossa oferta em sinal de adoração, à medida que nós concordamos com a palavra de Deus, que nós servimos, que nós amamos, à medida que isso vai acontecendo, nós vamos contemplando o Senhor, a sua revelação vai atingindo os nossos olhos, a beleza de quem Ele é. E a Bíblia diz que à medida que nós vemos, nós nos tornamos como Ele. O meu desejo para essa igreja é que ela se torne uma igreja viva na adoração, uma igreja que tem respostas extravagantes na adoração. Eu não estou falando de música. Adoração é uma resposta que nós damos à visão do nosso Deus. Toda vez que Ele se revela, toda vez que Ele se manifesta, o que deve surgir no coração da igreja é um coração que adora. Mas eu quero que você entenda, Hebreus 1, quantas vezes já não falei isso aqui na igreja, diz que no passado Deus falou aos nossos pais através dos profetas, mas nesses últimos dias Ele falou através do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de coisas. Existe uma herança que você é para Jesus Cristo. Existe uma dimensão de herança que você é. Existe um tipo de pedido que o filho faz ao pai, e nesse pedido, quando Deus diz: filho, pede-me o que você quiser, Salmos 2, o filho diz: eu quero as nações. Alguém aqui faz parte da nação brasileira? Levante sua mão aí. A nação brasileira, e você, indivíduo, você é a herança de Jesus. Ele pediu por você. Ele podia ter pedido qualquer outra coisa, mas Ele disse: eu quero as nações. E eu pergunto para a igreja: que tipo de herança você é? Você quer no grandioso dia ser uma herança maltrapilha, meia boca? Ou você quer no grande dia, quando Ele rasgar as nuvens do céu e aparecer nas nuvens do céu, que tipo de herança você quer ser? Eu quero ser uma herança aperfeiçoada. Eu quero ser melhor. Eu quero manifestar em mim aquilo que Ele deseja que eu me torne. E o apóstolo João escreveu em 1 João capítulo 3 o seguinte: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de ver como Ele é. A grande maioria dos comentaristas bíblicos identificam essa manifestação dele como sendo a sua segunda vinda. E aqui eu já quero dizer para os irmãos: não existe uma terceira vinda. Jesus voltará assim que a palavra profética dele se cumprir. Voltando ao que diz aqui, Jesus, um dia Ele há de se manifestar nas nuvens do céu. E a Bíblia diz que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Por isso que eu disse para os irmãos que quanto mais nós nos tornamos iguais a Ele. Eu fico pensando no privilégio daqueles 4 seres viventes que a Bíblia diz que tem olhos por trás e por diante, e eles ficam na presença de Deus sem impedimentos, olhando para Deus, e eles são santos. Eles se prostram, os 24 anciãos lançam suas coroas, e eles cantam junto com os anjos dia e noite sem cessar: santo, santo é o Senhor. Eu acredito que a visão de Deus mantém aqueles homens, aqueles seres, aqueles anjos, aqueles anciãos totalmente motivados na presença de Deus. Eu quero dizer para os irmãos que Deus não é entediante. Se você está entediado aqui é por causa da minha oratória. Se você está entediado é porque talvez a gente não tenha os recursos necessários para prender a sua atenção. Mas jamais permita que sua mente chegue à conclusão de que Deus é entediante.
Deixa eu dizer uma coisa, eu sou entediante, mas Deus não é entediante. Quanto mais você olhar para Ele, mais você manifestará quem você deve ser como marido, quem você deve ser como esposa, quem você deve ser como filho, como filha, quem você deve ser como profissional, como voluntário nessa igreja. Quanto mais nós olharmos para Ele, melhor a nossa conduta se tornará. Sim, nós estamos falando de uma realidade escatológica que diz respeito ao final dos tempos. Sim, nós estamos falando desse momento marcante da volta de Jesus. Mas eu quero que os irmãos entendam que quanto mais nós entendermos a visão de quem nós nos tornaremos, mais nós devemos andar em alinhamento com essa visão. Não faz sentido a Bíblia dizer que nós nos tornamos como Ele no futuro e agora nós andarmos totalmente distantes de quem Ele é. Não faz sentido a Bíblia dizer, profetizar, declarar sobre o seu destino, dizendo que um dia você será como Ele, e no dia de hoje você escolher caminhar totalmente à parte dos seus ensinamentos. O apóstolo João nos dá essa esperança, de que sim, o nosso processo será completo, o nosso processo será pleno. Sim, um dia você vai vencer as suas dificuldades, os pecados, as limitações, os pensamentos limitantes um dia existirão. Você será glorificado e você viverá a realidade plena do reino de Deus. Essa é a esperança que motiva o apóstolo João a escrever o que ele fala no versículo 4. Ele diz assim, versículo 3, e todo o que tem essa esperança, a esperança da plenitude, da perfeição, do aperfeiçoamento que nós teremos na manifestação do Filho, todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. O apóstolo João nos dá a revelação do nosso futuro. Salmos 16 é dito que nós temos um futuro que é garantido. O seu futuro não é incerto. Não tem nada que você possa fazer agora aqui que vai mudar o seu futuro que foi determinado por Deus. Enquanto você estiver disposto, enquanto houver ânimo para aceitar essa palavra, enquanto você Jesus como seu Salvador e confiar nele, nos seus méritos, nada pode mudar o seu destino que foi profetizado. Todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. O apóstolo João começa a falar de dimensões práticas, com essa visão de futuro. Igreja, Comunidade das Nações aqui em Recife, eu quero que você tenha entendimento de quem você é em Deus e do que você haverá de ser quando Ele se manifestar. Eu quero que você tenha visão. A Bíblia diz que o povo perece, o povo se corrompe de visão. Sem a visão do nosso futuro, nós dificilmente vamos conseguir nos alinhar com o que João está falando aqui. É porque nós sabemos que o nosso futuro é garantido, é líquido e certo, que nós temos hoje capacidade de caminhar nos conselhos de João. Todo aquele que pratica o bem transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E antes de ler o versículo 5, eu quero dizer para os irmãos que a Bíblia também diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todo mundo aqui está dentro desse tipo de realidade. E vocês sabem que Ele se manifestou, Jesus, para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Vocês estão me entendendo? Todos nós somos transgressores da lei, mas Ele se manifestou para que o pecado fosse retirado. E se nós estivermos nele, não existe mais pecado. O nosso pecado não cai mais na nossa conta. Por isso que é importante ter uma visão saudável de quem nós somos, mas do que Ele nos faz ser, através do seu sacrifício, da sua graça e do seu sangue. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Amigos, queridos irmãos da Comunidade das Nações, amigo visitante, eu quero dizer para vocês que não está certo você ter uma visão do seu futuro, ter uma visão da eternidade, de quem você será na eternidade, e você desalinhado
com esse tipo de realidade. Eu quero que você tenha a capacidade de imaginar 10.000 anos adentro na eternidade. Eu não estou falando do primeiro ano que Jesus voltar, do segundo, do terceiro, da primeira década, dos primeiros 100 anos. Imagine você 10.000 anos na eternidade. O tipo de homem e de mulher que você manifestará. O tipo de homem íntegro, de mulher valorosa que você será, glorificado, olhando face a face. Imagine que tipo de glória você terá 10.000 dentro da eternidade. Eu quero dizer para os irmãos que Deus te ama não só por quem você é hoje, mas Ele já te vê 100.000 anos dentro da eternidade, e Ele já ama quem você um dia haverá de ser, quando Ele retornar e você se tornar plenamente como Ele é. Deus tem essa capacidade. Aprende, Ele é o Criador do tempo, o tempo não o define, então Ele consegue te amar pelo que você um dia se tornará também. Versículo 7: filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Começa a nos dar algumas orientações comportamentais. Alguns podem chamar isso de processo de santificação. Ele começa a falar do processo que nós devemos abraçar, se estamos nele, se sabemos o nosso futuro. Nós precisamos caminhar de acordo com o que Ele é. O que eu quero falar para os irmãos da Comunidade das Nações, você que é membro, você que tem ombreado conosco na construção dessa comunidade, no estabelecimento desse lugar, eu quero que você entenda que há sim uma dimensão da era que estamos vivendo. Essa palavra não se aplica só ao nosso futuro eterno, mas se ao nosso momento do agora. Eu quero dizer para os irmãos que ainda não manifestamos como igreja o que devemos ser como igreja aqui nessa cidade. Ainda existe um caminho para trilharmos, ainda existe uma jornada para andarmos juntos, mas eu creio que assim como está prometido, nós manifestaremos como igreja o que devemos ser aqui em Recife. Eu não estou falando de estrutura, eu não estou falando de luzes, eu não estou falando de cadeiras, eu estou falando de integridade e pureza. Eu estou falando de um corpo aperfeiçoado, de uma herança aperfeiçoada. Essa estrutura aqui pode cair um dia. Um dia pode ser que nós vejamos a necessidade de sair desse prédio. Não se apaixone pela estrutura, não se apaixone pelas cadeiras, pelas luzes. Não permita que os seus olhos se fascinem com coisas que podem ruir. A ação precisa estar naquilo que é eterno e que jamais se corromperá. Os seus olhos não podem estar nesse pastor ou em algum líder de alguma área dessa igreja. Os seus olhos precisam estar em Cristo Jesus. Versículo 9: todo de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Olhe para o seu irmão. Eu não faço isso, mas eu quero fazer hoje. Olhe para quem está aí do seu lado e diga assim: tem uma semente de Deus no seu coração. Agora olhe para quem está atrás. Diga para quem está atrás de você: de Deus no seu coração. Quando nós mostramos uma semente, se eu tivesse uma semente na minha mão aqui, imagine, a semente de um pau-brasil. Toda semente é pequena no início. A semente, há o quê? Uma árvore, há uma floresta. Existe uma semente de Deus. Deus te criou a imagem e semelhança dele, e Ele quer que você manifeste essa natureza. Romanos 8:19 diz que a criação expôs a manifestação dos filhos de Deus. Eu sei que tem pessoas no seu trabalho que esperam a manifestação sua como filho de Deus. Eu sei que na sua família, eu sei que na sociedade, as pessoas estão gritando, a criação geme, ansiando a manifestação dos filhos de Deus. Deixa eu te dizer o que acontece quando um filho de Deus se manifesta. Versículo 8: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do... Meu querido, meu amado, eu quero dizer para você
que quando você se manifestar como filho de Deus, na sua circunstância, no seu trabalho, na sua área de influência, na igreja, quanto mais você contemplar a Deus, quanto mais você se tornar como Ele, mais as obras do diabo serão em todos os cantos, em todas as circunstâncias. Eu não estou querendo dizer aqui que você é igual a Jesus. Eu não estou querendo dizer isso. Eu não estou querendo dizer que você tem a mesma responsabilidade. Só Jesus poderia executar o que Ele executou. Mas Ele nos convidou à parceria. Ele nos convidou a ser como Ele é. Que quando Ele voltar, nós reinaremos com Ele. Ele nos chamou das trevas para a sua luz e nos fez reino de sacerdotes. Esse é o seu futuro. Você precisa começar a caminhar dessa maneira. Quando você estiver abatido, quando você estiver querendo desistir, eu quero que você olhe para Jesus e entenda a perseverança, a resiliência que existe nele e que é comunicada a você através da sua revelação. Versículo 10: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Se você não pratica justiça, se você não ama o seu irmão, significa que você não conheceu a Deus como Ele verdadeiramente é. Fique de pé. Nós queremos terminar esse culto cantando uma canção que nos faça olhar para quem Ele é, que manifeste que a glória de quem Ele é. Quem está escrevendo essas palavras é o apóstolo João. O apóstolo João, ele falou a respeito dele mesmo: eu sou o discípulo amado. O apóstolo João é aquele que encostou a sua cabeça no ombro de Jesus. Eu quero que você entenda que o apóstolo João também era pastor de igreja, também pastoreava a igreja em Jerusalém, as igrejas da Ásia Menor. João formou um dos pais da igreja chamado Policarpo, discípulo direto de João, um dos pais da igreja. Há relatos de coisas que ele escreveu. João, discipulador de Policarpo. João, pastor de igrejas na Ásia Menor e no Oriente Médio. João, que aquilo que Deus revelou para ele sobre o final dos tempos. João, que escreveu o Apocalipse. João, que viu Jesus com cabelos brancos como a lã, olhos como chamas de fogo, vestes sacerdotais de linho, pernas luzentes. João, que viu que Jesus, esse Jesus, tinha 7 estrelas na sua mão direita. João, que viu que esse Jesus caminhava no meio das 7 igrejas. Semana passada, uma irmã que está aqui na igreja disse para mim: pastor, enquanto você orava, eu tive uma impressão que Jesus passou por trás de mim. Algo passou, foi incrível a sensação. Jesus caminha no nosso meio. Ele está consciente das suas lutas, Ele está consciente das suas vitórias. Ele não se alegra com as suas falhas, mas Ele se alegra com cada vitória que você tem tido. Ele caminha no meio dos candelabros, não para vigiar você, mas para aperfeiçoar. Essa igreja, ela tem um destino profético. Você tem um destino profético. O Senhor quer aperfeiçoar você. E a Bíblia diz que Ele é fiel à boa obra que Ele começou em nós. Amém? Veja só, João, depois de receber as cartas para 7 igrejas, depois de ter visto o trono de Deus em Apocalipse 4, em Apocalipse 5, depois de ver os 24 anciãos, o mar de vidro como cristal, o arco-íris de esmeralda, depois de ter visto os anjos se revezando, cantando dia e noite sem cessar, depois de ter visto o Cordeiro de Deus abrindo os selos do livro, depois de ter visto no capítulo 6 o início dos selos,
depois de ter visto as trombetas, depois de ter tido entendimento sobre as taças da ira de Deus sendo derramada, imagina a quantidade de revelação que João teve. Deixa eu te dizer, a última coisa, uma das últimas coisas que João viu, ele era pastor, aperfeiçoada, vestida de linho fino, puro, brilhante, que são os atos justos dos santos. O que João escreveu na epístola, no capítulo 3, ainda não manifestamos o que haveremos de ser. Agora no capítulo 19 de Apocalipse, tendo visão daquilo que nós haveremos de ser um dia. Sim, João está falando da igreja de Éfeso, João está falando da igreja de Jerusalém, e sim, João também está falando da igreja Comunidade das Nações em Recife. Esse é o nosso futuro. Existe uma profecia que vai se cumprir e diz que nós um dia estaremos completamente prontos. Veja o que ele diz em Apocalipse 19, versículo 7. Ele diz: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, alegremo-nos, exultemos, demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos justos dos santos. Para um pouquinho aqui. Deixa eu dizer algo para você. A visão que Deus nos deu, que Deus está te entregando nessa manhã, deve produzir em você adoração. João começa dizendo: regozijemo-nos, alegremos. Enxergar o seu futuro como marido, como esposa, como igreja, como profissional, deve produzir a adoração. E eu vou terminar com essas palavras. Cuidado para que, diante da visão do que Deus vai fazer na sua vida, cuidado para que você não adore as coisas erradas. João se abestalhou quando ele viu a visão da igreja que ele pastoreava, da igreja de todas as eras reunidas em Jesus. A Bíblia diz que ele adorou o anjo. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como você e seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Meus amigos, no processo de obter visão a respeito do seu futuro profetizado, cuidado para você não começar a adorar homens. Cuidado para você não começar a adorar youtubers. Cuidado para você não começar a adorar pastores, curandeiros. Deus não divide sua glória com ninguém. Cuidado para você não começar a me valorizar mais como pastor do que a Deus. Não se trata de quem está aqui na frente, se trata da glória dele. Cuidado diante da visão do seu futuro. Cuidado para você não adorar o anjo. Lá em capítulo 2, capítulo 2 e 3 de Apocalipse, o anjo da igreja é o pastor daquelas igrejas. E o anjo que está com João aqui está dizendo: não me adore, não faça isso. Eu tenho um zelo tremendo quando eu estou pregando aqui de ser um bom comunicador, mas eu não quero que você saia daqui apaixonado por mim, fascinado por qualquer uma das minhas habilidades. Eu quero que você saia daqui hoje fascinado pelo Jesus que vê beleza em você, o Jesus que vê dignidade, o Jesus que está comprometido. Aleluia! Se você está entusiasmado, glorifique ao Senhor. Eu quero fazer uma declaração sobre a nossa igreja nessa manhã. Nós não nos apaixonaremos por estruturas, nós não nos apaixonaremos por estratégias. Nós não permitiremos que o nosso fascine com características humanas, com discursos e oratória de homens. A única coisa que vai fascinar os olhos dessa igreja é a visão de Deus, é a visão de quem Ele é a visão de que nós vamos nos tornar. Não permita que o seu coração se engane.
Nós vamos adorar o Senhor agora, e eu quero te dar a oportunidade de você exercitar. Nós vamos sair de cena, nós vamos sair da frente, e você agora tem a oportunidade de adorar apenas Ele. Vamos cantar, vamos adorá-lo.